Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 5 de junho de 2024, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, agradecendo a Deus, a Jesus e a Maria de Nazaré por aqui estarmos e rogando que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão. Agradecidos, como sempre, a essa espiritualidade tão acolhedora da Casa de Abel Sebastião de Almeida, que nunca nos desampara, que sempre está ao nosso lado. Bem, meus irmãos, eu vou pedir então para que nós façamos a leitura, né? Como sempre, é nosso hábito, a leitura preparatória para os nossos trabalhos, aquela leitura que cria, já começa a fortificar a nossa psicosfera. Eu vou pedir à nossa irmã Jace que faça a leitura de uma página. Boa noite a todos. É do livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A espada simbólica. Inúmeros leitores do Evangelho... A espada simbólica, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus, em Mateus 10:34. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem que o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez. E sem contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo. Trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos vive a Terra sob esses impulsos renovadores, e ai daqueles que dormem estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o Príncipe da Paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas quais perigosas situações da terra encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando, ao mesmo tempo, o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Bom estudo para todos nós. E agora nós vamos prestar a máxima atenção
ao nosso querido José, um membro que já é da nossa casa há muito tempo, que nos traz sempre muitas informações importantes. Ele vai nos falar sobre o fenômeno de transporte, né? E que ele seja muito inspirado, como sempre é, né? Então, boa noite a todos aqui reunidos, encarnados, desencarnados. Que as nossas primeiras palavras sejam sempre de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão à nossa tão amada doutrina espírita. Saudamos a todos aqui reunidos e, de forma muito particular, a direção espiritual da casa, zelosa, acolhedora, nos aguarda sempre com este ambiente que nos tranquiliza, que nos pacifica, que nos ajuda a forjar uma resistência, uma resiliência, para que a gente leve a bom termo as nossas provas, que não são poucas nem pequenas, né? Vamos combinar. Então, o estudo da noite de hoje está no capítulo 5, da segunda parte do Livro dos Médiuns, o fenômeno de transportes. No livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 28, André Luiz vai citá-lo em Missionários da Luz, dos capítulos 9 e 10. Isso são complementos. Então, Kardec começa o item 96, dizendo assim: este fenômeno só difere daqueles que acabamos de falar pela intenção benévola do espírito que o realiza, que o produz. Então, é um fenômeno 1 a 1. O espírito atua num médium. Não tem 2, 3 espíritos atuando. Ele tem uma peculiaridade muito forte, até porque esse médium tem que ter uma aptidão especial. A gente vem estudando isso ao longo do Livro dos Médiuns. O médium só realiza a tarefa da incorporação, da psicografia, da evidência, da audição, se ele tiver aptidão especial. Se não tiver, não vai rolar, como dizem os nossos jovens. Então, esse médium do fenômeno de transporte, normalmente, os transportes são pequenos. Como é que se dava esse fenômeno? Fecha-se todo o ambiente, isola-se todas as entradas e saídas, coloca o médium lá e ele vai, vamos dizer assim, uma linguagem bem figurada, puxar de dentro para fora. Os falsos doutos em doutrina espírita dizem que o médium de desdobramento é médium de transporte. Isso é um erro gravíssimo. Esse médium que se desdobra, que entra em sonambulismo mediúnico, até na mesa mediúnica, ele não é de transporte, ele não transportou nada. Ele tem um fenômeno anímico, ele tem uma dilatação perispirítica maior, e nem ele vai a lugar nenhum, porque as telas são todas aqui no salão. Então ele não transporta nada. Médio de transporte foi no endereço. Mentira, não foi nada. A gente não tem capacidade. Esses endereços que a gente chama, nós vamos lá, que ascendência moral a gente tem? Nenhuma. A tela, os espíritos colocam as telas, André Luiz explica isso muito bem, elas são finas que nem uma gaze, e ali eles refletem. O médium vai, registra e passa. Quanto maior for a sua capacidade de se desdobrar, melhor para o fenômeno acontecer. Mas não transportou nada. Fenômeno de transporte de uns 50, 60 anos para cá não tem mais. Só na literatura mediúnica. Então, as pessoas às vezes não gostam de falar sobre esse assunto porque ele é muito complexo. Só as pessoas abusadas como eu se arriscam a fazê-lo. Então, 97, ele começa, digamos antes de tudo, que este fenômeno é dos que melhor se prestam à imitação e que, por conseguinte, devemos estar de sobreaviso contra o embuste. Sabe-se até onde pode ir a arte da prestidigitação.
em se tratando de experiências deste gênero. Mais à frente, a melhor de todas as garantias se encontra no caráter, na honestidade notória, no absoluto desinteresse das pessoas que obtêm tais efeitos. 2 pontos importantes: a honestidade do nosso codificador e não negar que pode haver a mistificação, o embuste. Haja vista, ele vai tratar desse assunto mais à frente nessa própria obra. Quando ele diz que a melhor de todas as garantias se encontra no caráter, na honestidade notória, no absoluto desinteresse das pessoas que obtêm tais efeitos, vamos trazer isso para os dias atuais. Isso aqui continua em voga, porque serve para toda e qualquer experiência mediúnica. Primeiro, o médium precisa buscar uma casa séria. Essa casa tem que estar vinculada ao cristianismo. Tem que fazer a divulgação do Evangelho para fortalecer as paredes da casa. Tem que ter um objetivo honesto. Tem que mostrar para o seu trabalhador as possibilidades e as dificuldades que o ser humano apresenta. Mediunidade não é um conto de fadas. Senta aqui e realiza o fenômeno. Tá bom, realiza. Com que qualidade? Tem aptidão especial, tem todo um material. Mas com que qualidade ele vai fazer isso? Ele sai, de repente, por aí, falando de situações que acontecem dentro da casa espírita. Ele sai por aí prescrevendo situações em nome da doutrina, em nome da casa X, Y ou Z. Daí para a desmoralização é um passo tênue. Então a gente vai observando que Kardec é futurista. Allan Kardec é um espírito futurista. Há coisa de uns 30 anos atrás, eu fazia estudos numa casa espírita, não vou dizer aonde. Por sinal, eu tive uma grande alegria. Eu reencontrei como coordenadora uma ex-colega de ginásio. Ela até desencarnou na pandemia. E era uma semana estudo do Evangelho, a outra do Livro dos Espíritos. Até aí tudo bem. Ela disse, a partir do ano tal, as coisas vão mudar por aqui. Porque Kardec está muito batido. Então, a gente vai dar páginas de um livro para vocês falar. Eu disse, veja bem, eu posso até vir, com todo respeito à página que você vai me oferecer, que normalmente é Emanuel, André Luiz, Joana, mas eu vou trazer Kardec. Porque eles falam sobre Kardec. Kardec não vai ficar ultrapassado. É uma vergonha, disse para ela, uma casa espírita, com mais de 30 anos no ramo, dizer que Kardec está batido. Toma vergonha. Eu faço o estudo da página, mas com Kardec. Eu vou provar no estudo que Allan Kardec está ali. Assim foi feito. Ela mandou Palavras de Vida Eterna. Eu disse, me avisa antes. Na época não tinha internet, não tinha... Qual é o livro, que eu tenho muitos, de repente você não precisa mandar. E ela assim fez. Eu fiz o estudo, botei Kardec do início ao fim. Passados uns meses, nós voltamos para o estudo de Kardec, uma semana Evangelho, outra Livro dos Espíritos. Eu disse, que bom, tomaram juízo, né? Uma casa dentro de uma comunidade, nos dias que nós estamos vivendo. Vocês querer tirar Kardec é meio temeroso, né? Uma casa que a gente fazia palestra e o olheiro ficava na porta. Vai tirar Kardec? Vai tirar Evangelho? Não dá, né, gente? Tem que ter bom senso. Então, nós vamos trabalhar 98, que é uma mensagem do senhor Erasto. Erasto foi discípulo de São Paulo e ele traz inúmeras e fantásticas contribuições ao senhor Allan Kardec, especialmente no Livro dos Médiuns, porque um dos médiuns, ele é o guia espiritual de um dos médiuns de Kardec.
Então, do alto da sua experiência, eu tenho um apreço por esse espírito muito grande. Quem deseja obter fenômeno desta ordem precisa ter consigo médios a que chamarei sensitivos. Está lá na 164, se eu não me engano, do livro dos médios. Todo médio é sensitivo. Ele está falando aí de uma profundidade dessa percepção. Dotados do mais alto grau das faculdades mediúnicas de expansão e penetrabilidade. Esses médios hoje estão no trabalho de assistência aos enfermos. Eles não vão transportar nada. Nós já viemos trabalhados no perispírito, vamos lá para André Luiz, os mensageiros, capítulos 4 a 9, advertências profundas e o preparo, a gente já vem montado de fábrica. Eu falo sempre isso para a turma da educação mediúnica. A gente vem montado de fábrica, apto para aquela aptidão. Então, imagine nos dias de hoje, fenômenos como transporte, a gente trazer uma assistência, colocar aqui e o médium aqui na frente, ou isolado lá na cabine, trazendo coisas de fora para dentro. Que sentido faz isso? Fez sentido lá naquela época, para observação, para ganhar-se até mais segurança e confiança. Aí Kardec pergunta, ele não poderia transportar um piano? Poderia. Mas quanto fluido? É um fenômeno muito difícil de acontecer. Imagina a expansão perispirítica desse médium. As naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram a menor impressão, a mais insignificante sensação, as que a influência moral ou física, interna ou externa, sensibiliza, são muito mais aptas a tornarem excelentes médios para os efeitos físicos de tangibilidade e transporte. Isso tudo para dizer que o médium tem que ser ostensivo. A gente não está dizendo aqui que o médium ostensivo é melhor que os outros, mas para determinados tipos de fenômeno, é ele que se presta. Numa desobsessão, por exemplo, é o médium ostensivo que dá a partida no trabalho. Por quê? Ele tem uma expansão maior, ele percebe com mais profundidade, ele tem uma estrutura perispirítica que não tem nada a ver com o seu físico. André Luiz cita Otávia, no Missionários da Luz, Celina, nos Domínios, cita a outra, que eu gosto muito, que agora esqueci o nome, que tem um nome complicado, também nos Domínios. São mulheres simples, donas de casa, mães de família. Não está falando aqui em cultura acadêmica. Passa, Dionísio, por favor. Mais abaixo, com mais forte razão, obter-se-ão esses resultados se, em vez de um médium, se dispuser de vários igualmente bem dotados. E o que eu falei antes, em geral, os fatos de transporte são e continuarão a ser extremamente raros. Não preciso demonstrar por que são e serão menos frequentes. Olha uma visão futurista de Erasto, em 1861. Ele deu a mensagem antes, é claro. Demais, estes fenômenos são de tal natureza que nem todos os médios servem para produzi-los. Nos dias de hoje, quando nós estamos vendo médios mais intuitivos do que com aquele grau de ostensividade, mais raros vão ficar. Se bem que eles já estão inexistentes no dia de hoje. Ele continua falando em expansibilidade. Mais abaixo, indispensável a produção de todos os fenômenos mediúnicos, do fluido vital. Também um gasto muito grande de fluido. Embora a gente saiba e sempre soube
que toda essa perda, entre aspas, ela é reposta no final do trabalho. Claro que a gente vai complementar ao chegar a casa com a oração, com uma boa alimentação, uma boa noite de sono. Não dá para o médium sair da casa espírita do trabalho e ficar saracoteando por aí. Claro, se ele tem uma necessidade de trabalhar profissionalmente, a espiritualidade vai conduzi-lo. Se não tem, é casinha. Uma boa alimentação leve e, principalmente nós que somos da noite, procurar dormir, porque o trabalho vai continuar. Então, porque eu vou para ali, vou para aqui, eu saí carregado do centro, não saiu carregado. A gente expandiu, principalmente os médios que vão fazer a incorporação. Expande, para voltar ao normal leva um tempo. Por isso a gente sai ainda meio atônito, com algumas impressões, isso não tem nada de errado, com um desgaste, um cansaço, muitas vezes uma fome incontrolável, e a gente vai, aos poucos, voltando, às vezes só no dia seguinte. Por quê? Você expandiu, abriu, depois você tem que voltar. Isso leva um tempo. Nada em mediunidade é assim. A gente pensa, o leigo pensa que é assim. Chamou o endereço, o médium respondeu. Respondeu porque ele tem uma aptidão especial, ele está debaixo de um guarda-chuva protetivo, ele está numa casa espírita séria, tem uma direção por trás disso. Então, na hora que ele chamou e ele respondeu, já tem toda uma ligação. Já tem o médium já está estruturado, montado, vamos dizer assim, para o fenômeno acontecer. Então, quando o espírito chega, é o passo final. Para isso houve um preparo, para isso no dia da reunião, o médium tem que saber a lição do dia, tem que ler de manhã, tem que cultivar a prece, tem que tomar cuidado com a alimentação, tomar cuidado com o pensamento, não ingerir álcool, não fazer esforços desnecessários, a não ser que o seu trabalho profissional exija, para que ele possa chegar numa condição razoável de trabalho. Então, ele diz aqui, é que o meu está marcado, como não me é permitido, já passou, não me é permitido, cadê? Não estou encontrando esse. Passa um pouquinho mais, porque não está batendo. Eu queria que, em geral, os fatos, evidente após. O meu é diferente, é de outra editora. Então, ele diz que vários médios não podem concorrer simultaneamente para a produção do mesmo fenômeno. As pessoas antipáticas, curiosas, por isso que a gente não faz, já há muitas décadas, reunião mediúnica em público. O público atrapalha. Curiosidade, querer que o pai e a mãe dê comunicação. Então, todo esse questionamento atrapalha muito. Eu sou da época que vim de reuniões mediúnicas públicas. Quando elas se tornaram privativas, que ganho que a gente tem. Inclusive, flui mais, rende mais, o médium produz mais. Porque numa reunião aberta ao público, a gente fica numa vitrine. A gente fica numa vitrine exposto, porque as pessoas estão vendo em nós a tábua de salvação. Então, a gente precisa desse recolhimento que Allan Kardec fala, e o senhor Leon Denis, na obra No Invisível, que também vai falar na segunda parte dessa fenomenologia mais física,
precisamos de recolhimento, precisamos de um espaço para nós. Até porque os espíritos que nós vamos ter contato, eles vão expor suas dores. E quando a gente vai ao médico, a gente fecha a porta do consultório e fica só a gente e o profissional, às vezes o acompanhante. A gente não é atendido na sala de espera. Então, esse mesmo cuidado a gente precisa ter no trato com as entidades. A gente está fazendo ligações a todo tempo, de lá para cá, para mostrar o quê? Que a obra está atualíssima, jovem, viril, forte, dizendo para a gente. Eu falei isso em 1861, traz para 2024. Você adapta, basta ter um pouco de boa vontade. Dá trabalho, estudar dá trabalho. Estudar codificação não fica atrás. Então, ele vai falar de novo que eles vão continuar sendo cada vez mais raros. É preciso ter afinidade, é preciso ter a combinação fluídica. E a gente vai ver mais à frente, quando estudar a influência do meio, que o médium varia, ele oscila ao longo de décadas da mediunidade. Como está o seu padrão mental, psicológico? Ele traz essas alterações para o trabalho. Um trabalho não é nem será jamais igual ao outro, porque nós lidamos com necessidades diferentes, nós lidamos com o indivíduo. Vamos fazer um curso. Nós tivemos uma proposta assim, para ensinar como é que se conversa com os espíritos. Porque tem pessoas assim, assada, não tem pessoas assim, assada. A gente trabalha com o indivíduo. Não tem receita pronta. Você tem que ter um conhecimento doutrinário e uma boa vinculação com o seu guia e com a direção espiritual da casa, para você poder chegar, tocar aquele coração. Isso aí não se aprende. Isso aí se aprende na prática, não tem um curso. Tem uma bibliografia, mas é preciso que esse trabalhador que faz essa tarefa, ele se flexibilize, ele se propõe a estudar, ele se propõe a perceber, já que ele não tem ostensividade, ele tem que buscar aquilo que os guias estão demonstrando. É mais difícil do que para a gente que é ostensivo, porque é uma retumbância, é o trovão. Você capta, registra, dá a resposta imediata. Mas todos são importantes. Então, passa aí, Dionísio, por favor. Ele diz aqui que os ditos fenômenos quase sempre se produzem espontaneamente, as mais das vezes a revelia dos médiuns e sem premeditação. Muitos aconteceram assim. E no outro parágrafo, que é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo, mas também não é de bom aviso aceitá-los todos. Lógica, razão, bom senso, coerência. Quando se faz avaliação de trabalho, não é para agredir o outro, nem para contar como é que foi o fenômeno, todo mundo já viu. É para você dizer como você se sente. Qual foi a sua percepção? Esquece o espírito. Como você esteve dentro da tarefa. Nem é para agredir, mas a gente está na chuva, tem que se molhar. Críticas vão ser feitas. Você, naquele momento, não agiu da forma esperada pelo espírito. Você, médium, naquele momento, se exaltou demais, se empolgou demais. Então, essas críticas vão acontecer para o bem do trabalho.
Então ele vai dizendo, quando um fenômeno de tangibilidade, visibilidade ou transporte se opera espontaneamente e de modo instantâneo, aceitai-o. Porém, nunca o repetirei demasiado. Não aceiteis coisa alguma às cegas. Nós estamos na era da razão, já do tempo de Kardec. Seja cada fato submetido a um exame minucioso, aprofundado e severo, porquanto crede, o Espiritismo, tão rico em fenômenos sublimes e grandiosos, nada tem que ganhar com essas pequenas manifestações que prestidigitadores hábeis podem imitar. A função nossa não é convencer ninguém. Espiritismo é muito bom para mim, pode não ser para a turma lá de casa. Eu venho e volto e eles ficam lá. Então, nós não temos que convencer, não é a nossa tarefa. Podemos ficar bem tranquilos em relação a isso. Falai ao coração, porque é aí que fareis maior número de conversões sérias. Voltemos para os nossos dias. Quanta dor, quantos corações massacrados. Mais do que nunca, a gente precisa de evangelho para tocar esses corações. Não adianta eu saber o livro dos médiuns profundamente e não ter sentimento, porque a mediunidade é neutra. Quem dá qualidade a ela é o usuário. Perguntado a Emmanuel quem é o melhor médium, ele disse que todos os médiuns são importantes no conjunto. A tua mediunidade é a melhor para você. É aquela que te foi concebida. Sai da acomodação, sai da zona de conforto, vai estudar, vai pesquisar, vai participar das rodas de estudo da casa. Não sai de Kardec, volta sempre para Kardec. A gente está observando que as casas espíritas estão muito preocupadas em dar essa qualidade, principalmente nesse pós-pandemia, porque as nossas casas não voltaram ao que era, nem vão voltar, não vamos nos iludir. Principalmente no horário noturno, condução escassa, nem todo mundo pode pagar transporte particular. Então, está sendo viabilizado pelos canais das mídias sociais espaços de estudo, apenas estudo, a prática dentro da casa espírita. As reuniões mediúnicas, elas têm um endereço certo, a casa espírita. Então, não vamos confundir as coisas. Lugar de médium é dentro do centro. Mas estamos viabilizando processos de estudo. Poderemos chegar ao enfermo através de uma visita fraterna, 2 ou mais médiuns, levando o passe consolador. Mas sempre sairemos da casa e voltaremos a ela. Senão, daqui a pouco, todas elas estarão fechadas. A gente não sai para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia. A gente pode fazer acertos, ajustes no horário, suspender horário, criar um outro horário alternativo, mas o médium precisa estar na casa espírita. Pode passar, Dionísio. Então, Erasto continua. Ele vai falar agora que alguns médiuns só obtêm esse fenômeno em estado sonambúlico. São aqueles médiuns sonambúlicos que Kardec vai falar para nós, lá na 172, por aí assim, a faculdade sonambúlica e anímica. Quando ele se desdobra, ele faz contato com outros espíritos. Tem até o caso
que Kardec conta na 173, do Livro dos Médiuns, daquele menino medíocre que não tinha instrução e que fazia diagnósticos. E quando Kardec pede a ele um diagnóstico, ele disse: agora não posso, porque meu espírito médico não está aqui. Então, tem determinados tipos de trabalho que, no transe sonambúlico, a gente fica mais solto, até na desobsessão. Você se solta mais, você vai mais. Agora, você tem que aprender, com o passar do tempo, a ir e voltar. Senão dá muito trabalho à equipe. Quando o dirigente chamar, você dizer: voltei. No início, a gente leva, às vezes, meio século para voltar. Com o passar do tempo, a gente volta com muito mais tranquilidade, porque a gente entra no fenômeno e vai saindo dele. Isso aí é uma coisa que a gente aprende com a experiência. O Espírito chegou, eu vou passando a mensagem e vou me desvinculando dele. Para quando o dirigente disser: dá um passo atrás, desloca do aparelho mediúnico, eu volto imediato. Porque eu já fui e já fui voltando. Essa flexibilidade a gente precisa criar, só com o tempo. A gente vai aprendendo a fazê-lo. Algumas perguntas dirigidas ao senhor Erasto. Dize-nos, peço, por que os transportes que acabaste de executar só se produzem estando o médium em estado sonambúlico? Isto se prende à natureza do médium, que é particular, é única, pessoal e intransferível. Os fatos que produzam quando o meu está adormecido, poderia produzi-los igualmente com outro médium em estado de vigília. Varia. Não tem médium igual, é que nem impressão digital. Por que faz demorar tanto a trazida dos objetos e por que é que avivas a cobiça do médium, excitando-lhe o desejo de obter o objeto prometido? O tempo me é necessário para produzir os fluidos que servem para o transporte. Vai variar de médium para médium. Quanto à excitação, essa só tem por fim, as mais das vezes, divertir os presentes. Ele precisava criar um cordão de isolamento. Olha a trabalheira. Olha o quanto esses espíritos que nos ofereceram esse material foram heróicos. Olha como esses médiuns dedicaram até a sua saúde. Se a gente for analisar Eusápia Paladino, naquele livro belíssimo, Eusápia, a Feiticeira, porque a Inquisição assim a chamou, e ela foi criada por 4 tias freira, e ela era analfabeta. Ela sofreu, inclusive, a saúde por conta dos constrangimentos físicos. Tem até um momento que eu não me lembro se é o César, acho que é o César Lombroso, que ele vai fazer uma experiência com ela e ela diz para ele: eu tenho algo muito melhor para te oferecer. E a comunicação da mãe dele. Ainda chamando pelo apelido que o médium desconhecia. E ele preocupado com as piruetas. Estamos ainda assim. As pessoas chegam na casa espírita e dizem assim: quando é que tem sessão de descarrego? Cadê o guia que eu quero conversar com ele? Assistir reunião pública? As pessoas ainda estão assim. Mas vocês não têm nada para oferecer a gente? Eu queria uma coisa assim, mais que me satisfizesse. Porque esses atavismos que a gente ainda traz dos velhos tempos. Nota de Erasto: o espírito que responde não sabe mais do que isso. Não percebe o motivo dessa cobiça que ele instintivamente aguça, sem lhe compreender o efeito. Ele é espírito de ofício, 74:12. Ele faz, mas não sabe por que faz. Julga proporcionar um divertimento, enquanto na realidade provoca, sem o suspeitar, uma emissão maior de fluido. Olha o gasto aí. Olha a necessidade de uma casa séria. Olha os cuidados que os nossos guias têm conosco. Olha a necessidade da preparação. Olha o conjunto agindo.
Eu não vou obter isso com médios neófitos. Eu não vou poder fazer determinadas tarefas numa casa que está iniciando. Ela inicia só com estudos, para poder formar as bases, as paredes espirituais. Ah, mas o centro espírita tal tem 100 anos, tem 80 anos e começou com reunião mediúnica. Vamos a 80 anos atrás, vamos aos dias de hoje. Uma sociedade mais calma, mais tranquila, precisava do fenômeno para chamar a atenção das criaturas. Hoje nós vivemos a era da informação, que está até demasiada, e precisamos conter, não temos mais clima para reuniões mediúnicas públicas, seria um retrocesso, seria um desgaste fluídico maior, seria uma maldade até junto aos nossos médios. Os espíritos sérios se afastariam dessas casas. É uma consequência da dificuldade que o fenômeno apresenta, dificuldade sempre maior quando ele não é espontâneo, sobretudo com certos médiuns. Termina aí, Dionísio? Pode passar, então. Então, ele vai falar da natureza especial do médium, e a produção depende dessa natureza, varia no espaço e no tempo. Eu não vou ler tudo porque não dá tempo. As pessoas presentes influem positiva ou negativamente. Aonde ele foi buscar as flores? Nos jardins aí próximo. E os confeitos? Será que o negociante sentiu falta? Tomo onde me apraz. O negociante nada absolutamente percebeu porque pus outro no lugar. Nós já vimos isso lá na caixa de rapé. Ele não produz um outro igual. Ele usa uma matéria-prima e, com a força do pensamento, ele vai criar, entre aspas, esse material. Idem para os anéis. Pode passar aí, por favor. Creio que o fato foi explicado de modo incompleto, em virtude da deficiência da capacidade do espírito que respondeu. Sim, de fato, pode resultar prejuízo real, mas o espírito não quis passar por haver desviado o que quer que fosse. Um objeto só pode ser substituído por outro idêntico da mesma forma e valor. Então, ele não sabia fazer isso. Consequentemente, um espírito tivesse a faculdade de substituir por outro igual, de que se apoderara, já não teria razão para se apossar deste, visto que, dar o que seria, servir para substituir o objeto retirado. O transporte é sempre no nosso planeta. Eles não vão trazer coisas de outro planeta. Erasto está aqui entrando. De outro hemisfério, sim, de outra latitude, desde que no mesmo planeta. Poderias fazer que os objetos trazidos nos desaparecessem da vista e levá-los novamente? Sim, se ele trouxe, ele leva de volta. A produção dos fenômenos de transporte não é de alguma forma penosa? Não te causa qualquer embaraço? Não nos é penosa em nada quando temos permissão para operá-los. Poderia ser-nos grandemente penosa se quiséssemos produzir efeitos para os quais não estivéssemos autorizados. Então, a gente vê aí que o espírito, ele faz a técnica, mas ele não sabe como a técnica acontece. Nos dias atuais, nós temos uma proposta diferente. Os nossos médios, que assim o quiserem, eles vão praticar a técnica sabendo como, porque se eles se associarem a uma casa espírita séria, respeitável, comprometida com Jesus, essa casa sente-se na obrigação de qualificar o seu trabalhador. Agora, se o médium não quer, não é problema da casa, é dele. Então, Erasto está mostrando aqui vários pontos da vaidade do espírito. Ele opera a técnica, ele não sabe operar.
Ou melhor, ele não sabe como a técnica acontece. Então, é uma tarefa penosa, ele não quer admitir pela vaidade dele. Ele tira o objeto do lugar, porque ele imanta fluidicamente, e não sabe colocar o mesmo objeto. Então, um objeto só pode ser substituído por outro de mesmo tamanho e igual valor. Ele não sabe como fazer isso. Mas ele, por uma questão de vaidade, ele vai escorregando. Erasto está no comando do trabalho, vai fazendo as devidas correções. Tem mais? Ele diz que não encontra dificuldade, ele não quer admitir. Ele não, como traz o objeto segurando com as mãos, não, envolve em mim mesmo. Outra resposta incompleta, ele não envolve nele. Ele vai envolvê-lo fluidicamente, com o fluido do médium e com o seu fluido, nessa combinação, da mesma forma que eram feitas as levitações. Se fosse mexer na agregação molecular das mesas, das cadeiras, elas desciam quebrando. E do jeito que elas subiam, elas desciam. Esses espíritos que operavam a técnica, eles não sabiam como essa técnica se produzia. É o que nós fazemos hoje. Antes de colocar o médium na linha de frente de trabalho, ele passa por uma educação mediúnica, que é ad eterno, para que ele possa saber tudo. O nosso médium de hoje, ele levanta para dar passe, ele sabe o que é o passe, como ele vai aplicar o passe, que efeitos esse passe pode trazer, um passe mal colocado, que efeitos negativos pode trazer. Se ele psicografa, se ele incorpora, se ele vê, ele sabe a origem do fenômeno. Se começar a perguntar, ele começar a enrolar, porque ele não estuda. Mas ele tem aptidão especial. E a Casa Espírita está oferecendo a ele estudo. Ele que não quer seguir. Ah, eu não gosto de ler. Ah, dá muito trabalho. Ah, então, meu filho, fica que tem outros que querem fazer. Então, traz com a mesma facilidade um objeto de peso considerável? Ele diz que sim. Erasto desmente. Tem a questão da gravidade, mas ainda aqui ele não percebe bem o que se passa. A massa dos fluidos combinados é proporcional dos objetos. Claro que transportar um livro é diferente de transportar uma cadeira, que é diferente de transportar essa mesa aqui. Mas ele não quer admitir porque ele não conhece a técnica. Numa palavra, a força deve estar em proporção com a resistência, de onde se segue que, se o espírito apenas traz uma flor ou um objeto leve, é muitas vezes porque não encontra no médium ou em si mesmo elementos essenciais para um esforço considerável. Acabou aqui? Ainda tem. Poder-se-ão imputar aos espíritos certas desaparições de objetos, cuja causa permanece ignorada? Isso se dá com frequência, mas em nota Kardec diz que as coisas que somem da nossa casa, Kardec não, Erasto, são mais descuido nosso do que de espírito. Senão a gente vai sair por aí culpando os espíritos. Serão devidos à ação de certos espíritos alguns efeitos que se consideram como fenômenos naturais? Nos dias que correm, abundam fatos dessa ordem, fatos que não percebeis, porque neles não pensais, mas que com um pouco de reflexão se vos tornariam patentes. Então vem Erasto, não atribuais aos espíritos o que é obra do homem, mas crede na influência deles, oculta, constante, a criar em torno de vós 1000 circunstâncias, 1000 incidentes necessários ao cumprimento dos vossos atos da vossa existência. 17. Entre os objetos que os espíritos costumam trazer, não haverá algum que eles próprios possam fabricar, isto é,
produzidos espontaneamente pelas modificações que os espíritos possam operar no fluido ou no elemento universal, por mim não tenho permissão para isso. Só um espírito elevado. Acabou aí, acho que na 17 acaba. Não, tem a 18 e 19. Como conseguiste outro dia introduzir aqueles objetos, estando fechado o aposento, fi-los entrar comigo, envoltos, por assim dizer, na minha substância. Olha ele insistindo de novo. Como fizeste para tornar visíveis esses objetos que um momento antes eram invisíveis? Tirei a matéria que os envolvia. Tirou, dissolveu. Ele não sabe responder. O que os envolve não é a matéria propriamente dita, é um fluido tirado, metade do perispírito do médium, metade do espírito que opera. Olha a importância de se conhecer a técnica. Pode um objeto ser trazido a um lugar inteiramente fechado? Numa palavra, pode o espírito espiritualizar um objeto material de maneira que se torne capaz de penetrar a matéria? É complexa essa questão, diz Erasto. O espírito pode tornar invisíveis, porém não penetráveis, os objetos que ele transporte. Não pode quebrar a agregação da matéria, senão destrói o objeto, porque seria a destruição do objeto. Tornando este invisível, o espírito pode transportar quando queira e não o libertar, senão no momento oportuno para fazê-lo aparecer. De modo diverso se passam as coisas com relação aos que compomos. Olha a diferença do espírito mais elevado. Então, como é que é feito esse transporte? É envolvido em fluido do médium e do espírito e da equipe. E ele passa. O espírito pode até fazer o objeto tornar-se está na hora, né? Invisível. E depois ele pode não saber mostrá-lo. Então, o que fica claro para nós aqui, a gente não vai fazer mais transporte de objetos, não cabe mais, seria ridículo. E também uma perca muito grande de tempo e de fluidos. Mas a mensagem que fica, o médium precisa conhecer o terreno que ele pisa. Ele precisa saber como acontece o fenômeno do qual ele participa. Kardec jamais estará ultrapassado. Nós estamos pegando uma lição de 1861, 163 anos atrás, e adaptando para 2024. Tá, então nós agradecemos aos irmãos que estiveram conosco através da internet. Nos despedimos por aqui e a casa vai dar prosseguimento às suas atividades mediúnicas num serviço privativo para os médiuns. Que o Senhor Jesus abençoe-nos a todos. Obrigado a todos aqueles que estiveram conosco. Muita paz.